Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender sobre os estados físicos da água. Vocês sabem onde nós podemos encontrar água? Temos vários exemplos, né? Como nos rios, nos mares, nas nossas casas, em chuva, nas nuvens e até no ar em partículas bem pequenas e no gelo. Observando todos esses pontos onde encontramos a água, vocês acham que ela está no mesmo formato em todos eles? Ela está igual em todos eles? Não, né, pessoal? Então, ela não está no seu mesmo estado físico em todos eles. Vamos ver um pouquinho mais como isso acontece? Bom, pessoal, a água possui três estados físicos: o líquido, que é como encontramos para beber, nos rios, nos mares e etc. O sólido, que é no formato de gelo, como vocês podem ver aqui. E no formato gasoso. Utilizando água quente, colocando nesse potinho, vocês conseguem observar o vapor saindo. Este vapor é a água no seu estado gasoso. Bom, galera, então aqui nós encontramos os três estados físicos da água: o líquido, que nós consumimos, o sólido, que é encontrado no formato de gelo, nas geleiras, como a neve, e o gasoso, que é em formato de vapor. Todos esses potes possuem o mesmo material, que é a água, a mesma matéria, só que ela possui formato diferente, ou seja, o seu estado físico é diferente. Mas por que será que a água possui três estados físicos diferentes? O que acontece para que isso ocorra? A água vai modificar o seu estado físico dependendo da temperatura em que ela estiver. Por exemplo, o estado líquido pode se tornar um estado sólido quando a temperatura está muito mais baixa, ou seja, a água vai congelar. Isso é chamado de solidificação. A água também pode passar de seu estado sólido para o seu estado líquido. Isso acontece porque a temperatura sobe e o gelo derrete. Este processo é chamado de fusão. Agora, para observar o processo onde o estado gasoso passa a ser líquido, vamos pegar a água quente, um pote de vidro com tampa e despejar a água quente dentro deste pote. Depois, nós fecharemos este pote e veremos o processo acontecer. O vidro começa a embaçar e, em pouquíssimo tempo, podemos observar que se formaram inúmeras gotículas de água nas paredes do pote. Por que isso acontece? A água quente que foi despejada no pote estava liberando o vapor, ou seja, a água no formato gasoso. O vapor não teve por onde sair, já que este pote está fechado. Então, ocorreu o processo da água no formato de vapor passar para a água líquida, que é chamado de condensação, que podemos ver nessas gotículas que estão na parede. Ou seja, o vapor passou a ser água líquida. Este processo também é observado na chuva. Conforme a água evapora do solo no formato gasoso, ela se condensa nas nuvens e depois precipita no formato de água líquida chovendo. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender os três estados físicos da água. Obrigada e até a próxima!